Olá, terapeuta, aqui é César Bueno, eu sou idealizador do projeto Awakener e nessa série de vídeos eu vou te ensinar o caminho que qualquer terapeuta precisa para alavancar o seu consultório de terapia. Ou se você não tem um consultório ainda, conquistar confiança, encher a sua agenda e ter pessoas desejando passar pelo processo de transformação que você oferece. Eu acredito que você está aqui por um motivo maior. Você despertou para um propósito. Eu vou ser muito transparente com você. A real maneira de você atingir essas pessoas, mostrar o valor da sua missão, é através de um método, que talvez seja o motivo real por você estar aqui. Conseguir encantar essas pessoas para que elas vejam o valor de passar por um processo de transformação com as ferramentas que você trabalha. E o grande ponto desse método é que você vai construir uma fila de espera na sua agenda, sem ter que vender terapia. Eu não sei você, mas eu nunca gostei de vender terapia e até algumas linhas de trabalho acham que isso é errado. O método foi desenhado para que você possa encher a sua agenda sem ter que vender os processos terapêuticos, mesmo que você ainda não tenha segurança para atender. Esse método vai funcionar para você. E esse método funciona para quem ainda não tem clientes, para quem tem clientes esporádicos ou até quem já se cansou tentando encher a sua agenda. Funciona também para quem ainda pretende fazer uma formação em alguma linha terapêutica. Eu sei que parece bom demais para ser verdade. Se eu não tivesse vivido isso dentro do meu consultório e visto dezenas de outros terapeutas conseguindo prosperar das suas missões, eu também não acreditaria. Inclusive, eu já fui executivo de uma grande multinacional e eu consegui, através dessa metodologia, fazer a migração de carreira e viver 100% da terapia. Eu já vi essa metodologia funcionar para terapeutas que atendem em consultório, que atendem online, em cidades grandes e cidades pequenas, homens, mulheres, terapeutas iniciantes e terapeutas com habilidade. Terapeutas que vêm da psicologia, terapeutas da psicanálise, terapeutas da terapia integrativa, terapias naturais, terapias holísticas. Já vi esse método funcionar também para terapeutas que atendem com hipnose, com PNL, com gestalt terapia, com terapias da naturopatia, enfim, diversas áreas, como também para profissionais liberais como nutricionistas, fisioterapeutas e coaches. Inclusive foi o caso da Cristina, que estava passando por uma situação muito desafiadora no seu relacionamento, se separou, estava fora do mercado de trabalho e aplicando essa metodologia conseguiu viver 100% da terapia. Inclusive tem vários estudos de casos, histórias de pessoas reais que estão prosperando da sua missão, que aplicaram essa metodologia que eu deixei aqui na página. Depois dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai encontrar alguma história muito parecida com você. Agora eu quero me apresentar e contar como eu cheguei nesse método e por que ele funciona. Eu nasci em São Paulo, sou filho do Álvaro e da Regina. Apesar de não ter passado grandes dificuldades em casa, eu nunca tive grandes regalias também. O que me levou a buscar um emprego muito cedo. Trabalhei em lojas de shopping, passei por diversas áreas diferentes, até mágico eu fui. O fato é que eu sempre gostei de conhecer a história das pessoas, conversar e ajudar da forma que eu podia. E eu entendo hoje, olhando para trás, que isso foi o grande incentivador para que lá na frente eu desse o passo para me ligar de carreira e poder então decidir viver da terapia. Entre diversos caminhos que a vida me apresentou, eu conheci um ramo de negócio que é o turismo. Decidi então, junto com a minha esposa, fundar uma empresa que deu muito certo. Fomos construindo um negócio e eu decidi encontrar alguma resposta para um vazio que eu sentia dentro de mim. Comecei a viajar diversos países para conhecer pessoas e culturas, para ver se eu encontrava a resposta por o vazio que eu estava sentindo no meu coração. O fato é que passaram-se alguns anos. Quando eu retorno então à minha empresa, ela estava passando por uma fase de crise extrema. Eu não tinha força para reagir, eu caí de cama, eu não tinha energia para levantar, não conseguia mais trabalhar. Meu relacionamento estava se ruindo, a relação com as minhas filhas já não tinha mais a mesma energia. O ponto é que eu estava vivendo uma profunda depressão e eu não tinha nem ideia disso. Eu me lembro no ponto ápice, um momento de crise extrema, a empresa tinha fechado, eu estava em casa tentando buscar energia para fazer alguma coisa pela minha vida. A minha esposa decidiu fazer um treinamento com ferramentas terapêuticas e ela foi ao longo do final de semana inteiro. Quando ela retornou, eu já estava com a mala pronta. Ela abre a porta, olha nos meus olhos, o olho dela estava cheio de lágrima. E ela chega próxima de mim e diz: César, eu encontrei a sua missão de vida. Eu só preciso que você acredite em mim.
Eu só preciso que você experimente essa oportunidade. Eu não entendi nada naquela hora. Meu coração estava tão vazio que eu falei, eu não tenho nada a perder. E eu decidi então dar um voto de confiança e dar esse passo. Foi logo no primeiro dia, no final do dia, com tudo que eu tinha escutado, com tudo que eu tinha experimentado, eu descobri que a ausência de doença não significa presença de saúde. Foi naquele momento que eu fui tocado tão profundamente que eu encontrei o que eu iria fazer para o resto da minha vida. Eu saí daquele treinamento completamente transformado. Comecei a estudar, fui fazer cursos lá fora, fiz várias formações e especializações para complementar o conhecimento daquilo que eu estava fazendo, para ajudar a tocar a alma de pessoas da forma que eu havia sido tocado. O fato é que eu dediquei a minha vida desde aquele ponto até hoje para ajudar pessoas a construírem um resultado de vida e construírem qualidade, podendo se instalar aqui na existência. Rapidamente eu fui trocando as horas daquele trabalho antigo no turismo por horas em atendimento. O fato é que eu tinha uma vergonha enorme de cobrar pela terapia, tinha uma vergonha enorme de cobrar por aquelas pessoas que chegavam muitas vezes adoentadas para fazer um trabalho de transformação e mudança. O ponto é que eu comecei a ligar para os meus colegas e percebi que todos eles estavam passando exatamente as mesmas dificuldades que a minha. Foi uma hora que eu parei e decidi trazer tudo que eu já tinha de informação, conhecimento e estratégias, porque realmente eu precisava encontrar um caminho para atrair essas pessoas, conseguir mostrar para elas a importância de passar por um processo de transformação, falando a linguagem delas, ajudando elas a perceber que era possível e viável construir a qualidade de vida. Eu sentei e comecei a desenhar uma metodologia e rapidamente eu comecei a colocar em prática e as pessoas foram chegando, foram conseguindo entender a mensagem que eu passava e rapidamente minha agenda estava cheia e eu tinha uma fila de espera de pessoas que entendiam aquilo que poderiam viver dentro da experiência no meu consultório de terapia. Quando eu percebi, rapidamente meu posicionamento no mercado tinha mudado completamente. Tinham pessoas que estavam me buscando, que tinham desejo em entender o que eu fazia, antes mesmo de saber o que eu podia entregar para elas. Aquilo foi estranho no começo, mas eu continuei fazendo, entregando gratuitamente informações que tinham feito sentido na minha vida, que tinham feito sentido para outros clientes, que tinham feito sentido na vida da minha família. E aquelas pessoas começaram também a transformar as suas experiências e começaram a entender o meu posicionamento. E rapidamente essas pessoas começaram a chegar em cada vez com um volume maior. O fato é que aqueles meus colegas ainda não tinham conseguido prosperar. Eu sentei com alguns desses colegas, mostrei a metodologia que eu estava aplicando, como eu tinha desenhado um processo para atrair essas pessoas, para conseguir mostrar e engajar com elas dentro da experiência que eu tinha para oferecer para elas no consultório. E rapidamente, uau, essas pessoas também estavam se posicionando nos seus mercados e começaram a receber clientes interessados em viver a experiência, percebendo o valor que essas pessoas tinham e não mais o preço para fazer um processo de terapia. O ponto é que nesse momento eu já não estava mais atendendo somente os pacientes na terapia, mas eu estava ajudando outros terapeutas a conseguirem criar estratégias e prosperar da sua missão, vivendo através do seu processo e transformando mais pessoas. E um desses terapeutas me perguntou: César, você já pensou em desenhar essa metodologia e levar essas informações a outras pessoas? E foi aí que eu percebi que ajudando terapeutas eu conseguiria tocar a alma de muito mais pessoas que estão adoentadas a cada ano crescente no Brasil e terapeutas não conseguindo chegar na linguagem necessária para mostrar o valor de transformação. E é por isso que eu estou aqui, passando os passos desse método para que você também possa levar para o seu consultório e construir uma agenda cheia, construir um processo de transformação e ter qualidade de vida vivendo da sua missão. Vamos pensar juntos então. O que acontece com a maior parte dos terapeutas quando se formam ou tem até um processo de especialização? Eles saem, fazem vários cartõezinhos de visita, distribuem, dizem que estão atendendo, começam a esperar uma indicação e eles vão fazendo um modelo de venda direta. O fato é que a terapia não funciona muito bem nesse modelo. Quero te mostrar aqui a grande diferença no processo. Quando eu comecei a ajudar aqueles terapeutas, eu comecei a perceber um padrão, um processo que quase todos eles repetiam, sobre a forma que eles usavam para tentar atrair os seus clientes ou até a segurança que eles construíam em passar a comunicação, em estar preparado para ajudar essas pessoas. Todos ficavam oferecendo as características da terapia que atendiam e esqueciam do processo, do destino final do seu cliente. Esses terapeutas estavam cheios de ferramenta, faziam diversas formações e especializações, pegando conhecimento técnico, tinham um alto potencial de transformação e acreditavam que essas ferramentas seriam o suficiente para que eles tivessem a sua agenda cheia e pessoas chegando no consultório. O fato é que 100% dessas pessoas que não conseguiram prosperar nos negócios não tinham uma metodologia estratégica para atrair essas pessoas e criar a percepção do potencial de valor em passar por um processo de transformação.
Mas César, você está falando então que eu não devo fazer mais nenhum curso? Não, não é isso. Eu faço formações todos os anos, inclusive ofereço no meu instituto diversas formações presenciais. O ponto é que as formações técnicas, elas não vão ajudar o cliente a perceber valor sobre o que você faz. As estratégias e um método para que você possa encantar e atrair é o que falta para a maior parte das pessoas que ainda não conseguiram prosperar vivendo da terapia. O grande erro é exatamente na forma que esses terapeutas se posicionam no mercado. Como eu disse, a maior parte deles fazem o cartão de visita, colocam talvez frases motivacionais ou imagens com borboletas e algumas coisas nesse sentido dentro da rede social. Nada contra, tudo certo quanto a isso. O problema é que na prática isso não funciona, porque as pessoas que vão passar por um processo terapêutico talvez não entendam o valor através dessas mensagens. E outro posicionamento que as pessoas costumam ter é falar a respeito das suas linhas terapêuticas. Eu sou psicólogo da linha X, sou psicanalista, sou da barra de Axis, Gestalt, hipnose, PNL. Eles vão falando sobre a sua ferramenta. O ponto é que as pessoas que vão passar por um processo de transformação talvez nem conheçam as ferramentas que você utiliza, ou se conhecem não têm o mesmo valor que você. As pessoas não querem saber qual será o processo, mas elas querem saber qual o benefício da transformação que elas vão passar ao longo do processo com você no consultório. E acredite, até a neurociência tem uma resposta para isso. O que eu vou te ensinar agora, se você já conhece, continue comigo, porque não é só um conhecimento pontual ou colocado ao léu. É uma sequência de informações que constroem a eficiência desse método. Não sei se você já passou por um shopping center, olhou na vitrine uma bolsa ou uma roupa muito bonita e você não estava lá em busca de comprar aquele produto, mas você olhou, talvez não tenha uma dessa cor, gostei da bolsa, criou no seu processo mental uma imagem dela sendo utilizada em determinada ocasião, aquilo mexeu com você, você entrou e fez a compra. O fato é que isso não vai acontecer na terapia, porque a maior parte das pessoas que estão doentes ou estão precisando ou merecem passar por um processo de transformação nem sabem, muitas vezes, que estão nessa condição. Quanto mais que existe um processo que pode ajudá-las a sair de um estado doentio. Então, quando você tenta comunicar uma ferramenta, você não está colocando na vitrine, ou seja, na cabeça do cliente, a percepção do ponto crucial da melhora que ele pode ter através do seu processo. O fato é que até as pessoas que estão saudáveis psicologicamente podem se beneficiar de um processo terapêutico. Cada vez mais o mundo está acelerado com ansiedade e depressão. E por que as pessoas não têm um terapeuta, como tem de repente um cabeleireiro, uma manicure, um restaurante favorito? O ponto é que as pessoas não sabem nem que estão passando por um processo adoentado. Assim como lá no começo, há 2 anos, quando eu estava passando por um processo de depressão, eu não tinha consciência que eu estava vivendo aquele processo. Fui entender que era depressão muitos anos depois. O ponto é que as pessoas estão muitas vezes numa zona da qual elas nem sabem que existe um processo de melhora. Por isso, muitas delas buscam, através de uma medicação, resolver ou encobrir aquele sintoma e não entendem que através de um processo terapêutico podem ter uma melhora e uma construção de qualidade de vida. Você já deve ter esbarrado naquele tipo de pessoa que diz que terapia é para louco. Então eu preciso ser extremamente transparente com você. Muito dificilmente alguém vai bater na porta do seu consultório pedindo ou precisando de terapia, acreditando que esse processo vai ajudar de fato ele a ter uma melhor experiência na vida. E é por isso que a maior parte dos terapeutas não prosperam, mesmo o mundo precisando muito da ajuda deles. Agora então vou te ensinar os passos que vão mudar completamente a história do seu consultório de terapia. Eu vou te propor aqui que você nunca mais faça a venda da sua terapia ou do processo terapêutico, mas que você utilize uma estratégia em 3 passos para que você encontre desejo no seu cliente em fazer o processo de transformação que você oferece. São exatamente os 3 primeiros passos da metodologia dos 4 pilares do Awakener. E o primeiro passo é ter uma estratégia de atração. Agora você precisa aprender de fato como oferecer algo que desperte o real interesse no seu cliente em fazer esse processo com você. E existe uma estratégia assertiva para isso. O seu cliente ele precisa criar desejo por você antes de saber aquilo que você tem para oferecer para ele. E eu sei que você se relaciona com várias pessoas no mundo real, na internet, nas suas redes sociais, pelo WhatsApp. E o ponto é que você não precisa ter centenas, milhares de seguidores para começar a fazer negócio com essas pessoas. Você só precisa ter um número qualificado de pessoas que entendam o processo de transformação que você oferece para chamá-las para ação na hora certa. Imagine você 10 clientes ou 10 pessoas que estão lá qualificadas, que você identifica aquilo que você pode resolver, se tornam seus clientes. Uau!
Isso não é bom? E é na prática exatamente isso que eu vou te ensinar a fazer agora. E a única coisa que você precisa fazer é entender o seu cliente melhor do que ele mesmo e começar a produzir conteúdos que, de fato, entreguem valor ou resolvam alguma dor dessa pessoa. Imagine você oferecer na internet um vídeo ou uma comunicação, um e-book, um texto, um artigo, ensinando as mães, por exemplo, 3 formas de educar agora o seu filho a conseguir mais concentração e melhorar a sua performance na escola. Ou o guia definitivo para ajudar o seu filho a ter melhor relacionamento social e construir qualidade de vida. Quando a gente consegue entender de fato quais são as dores que aquela mãe está vivendo, nós temos, através das nossas ferramentas, comunicações que possam ajudar ela a levar o seu filho para um próximo nível. Eu não estou falando aqui sobre a barra de Axis, como a Juliana utiliza no seu atendimento, mas sobre ferramentas através das pressuposições, das crenças, da linha de terapia que você escolheu, como ajudar essas pessoas a terem melhor resultado. Logo, essas pessoas começam a aplicar essas ferramentas em sua vida, ter melhor resposta emocional no controle, na educação dos seus filhos, elas começam a buscar novamente o que mais você tem para oferecer. E aí começa o processo de atração. Então não importa especificamente qual tema que você deseja abordar. Inclusive eu recomendo que seja aquele que toca o seu coração. No começo, eu enchi meu consultório comunicando para executivos que passavam por um processo de burnout ou até uma ansiedade excessiva pelo volume de tarefas e metas que eles tinham ao longo daquele dia. Eu conhecia muito bem, aquela informação tocava o meu coração porque eu tinha vivido exatamente esse processo antes de fazer a migração de carreira. Então eu entendia muito bem como, através das ferramentas de terapia que eu tinha, me posicionar, colocar informações que eram relevantes, que ajudavam eles de fato a transformarem alguma coisa em sua experiência. E aí você deve estar perguntando, mas César, então eu vou atender somente um pequeno pedaço do mercado? Não, você vai atender diversas pessoas, mas quando você consegue ter uma comunicação exclusiva, imagina você entrar hoje numa rede social que tenha uma comunicação completamente direcionada para essas pessoas. Essa pessoa vai entender que essa pessoa é um especialista em resolver determinado assunto e ela vai saber que lá ela pode buscar informações, mesmo sem entender qual é a linha de processo terapêutico ou de trabalho que aquela pessoa tem. Ela começa a desejar ter mais informações com essa pessoa e é nesse momento que essa pessoa cria um posicionamento no mercado, se torna assim um especialista para aquelas pessoas que estão vivendo aquele processo de dor. Agora, entregando esse conteúdo de valor da forma correta, você começa a atrair a atenção dessas pessoas que se conectam com a sua causa e que podem se beneficiar da sua missão. E aí a maior parte dos terapeutas nesse ponto me perguntam, mas César, e se eu resolver o problema dessas pessoas com conteúdo gratuito? Assim elas não vão precisar passar no meu consultório. Então vem o maior insight dessa aula de hoje. Anota aí, o paradoxo da entrega. Quanto mais eu entregava conteúdo de valor que ajudavam essas pessoas a resolverem coisas reais da sua vida, mais clientes eu tinha no meu consultório, mais clientes eu tinha desejando passar pelo processo de terapia comigo. E isso acontece por uma dezena de gatilhos psicológicos, como por exemplo reciprocidade, conexão emocional, autoridade. Mas eu vou falar tudo isso para você ainda nesse vídeo. Agora essas pessoas começam a ficar atraídas por você, elas começam a criar desejo pelo que você tem para comunicar. Mesmo que elas não estejam curtindo ou interagindo com as suas comunicações, elas começam a ficar de olho em você. Lembra lá atrás, a maior parte dos terapeutas imprimiam um cartão, sentavam no consultório e ficavam esperando? O fato é que esse método funciona justamente por falar com aquela parte que está sentindo a dor e não falar sobre uma doença ou sobre uma ferramenta psicológica. E é nesse momento que, atraindo a atenção dessas pessoas, elas estão prontas, mais propícias a fazerem uma terapia e agora estão indo para o segundo passo do método, o engajamento. É nessa hora que você começa então a criar um relacionamento verdadeiro e profundo com essas pessoas, numa comunicação estratégica que eu ensino no método Awakener, para que essas pessoas consigam, já sabendo que você resolve algumas coisas para elas, entender que você tem uma metodologia e perceber o valor de fazer um processo de transformação com você. Mostrando que a sua proposta é uma proposta única de valor, você descolando do que o outro está fazendo, do que outras linhas de terapia estão atendendo, mostrando que o seu valor, a sua ideia, a forma que você faz, a terapia que você propõe é única. Essas pessoas prontas para dar esse passo vão ser chamadas por uma sessão matadora. E por que eu chamo sessão matadora? Porque de fato ela tem uma estratégia objetiva para que a pessoa entenda o valor, crie esse processo de percepção de valor sobre você e no final esteja agradecendo por passar pelo processo de transformação através da sua metodologia de trabalho. Eu já vi vários alunos dizendo que só com o processo do engajamento conseguiram os seus primeiros clientes pagantes. Colocando essas estratégias para funcionarem para eles, foi exatamente o que aconteceu com Cláudio Batinga, que
que conseguiu os seus primeiros clientes pagantes na primeira semana aplicando as ferramentas de engajamento. Clientes pagantes que estavam gratos por poder passar pelo processo de transformação que ele oferecia. Quando você aprende a falar a linguagem do seu cliente, você transforma a sua proposta no modelo único de comunicação, criando um espaço mental na mente do cliente, tendo desejo não só pela terapia que você entrega, mas por quem você é aplicando essa terapia. Quando uma pessoa escolhe, por exemplo, ir até o Starbucks, ela escolhe ter uma experiência gastronômica e não só tomar um cafezinho. Por isso ela paga muito mais alto pelo valor do café que eles oferecem lá e ainda sentem que são gratas por ter tido aquela experiência. É exatamente o que eu estou te ensinando aqui no processo de atração e engajamento. Ainda nessa série de vídeos eu vou te ensinar como você vai se posicionar de uma forma específica para se tornar a única opção de tratamento para o seu cliente. Quando ele pensar no desafio dele, analogamente e instantaneamente ele vai pensar em você. O ponto é que a neurociência, ela estuda o cérebro e divide entre várias esferas psicológicas duas áreas que eu quero te explicar aqui: o cérebro emocional e o cérebro racional. O cérebro racional é o neocórtex, essa parte mais enrugada do cérebro, e é o que nos diferencia da maior parte dos outros animais. O cérebro racional, ele tem o processamento da cognição, da lógica, da linguagem, e é exatamente essa parte que agora está me ouvindo e fazendo a compreensão de tudo que eu estou trazendo de informação para você. É essa parte que cria justificativas para as decisões que nós tomamos lá na parte do cérebro emocional. Muitas pessoas acreditam que é a parte racional que toma as decisões. Através de exame de imagem, a neurociência já entendeu que o cérebro emocional processa a informação 2 vezes mais rápida do que a parte racional. A parte racional apenas depois justifica essa decisão através de um significado ou de uma informação, o que psicologicamente chamamos de dissonância cognitiva. Você já deve ter visto, por exemplo, pessoas que estão em uma dieta, querem emagrecer, têm um objetivo interessante para suas vidas, construindo qualidade, ter um físico mais atraente, e elas vão de repente a uma festa, e aí passa uma comida muito saborosa, essas pessoas começam a comer e elas rapidamente dizem a si mesmo: não, é só hoje, amanhã eu volto para a dieta, eu começo segunda-feira, porque a parte emocional já percebeu o valor em fazer aquela ação e a parte lógica depois vem apenas com a justificativa. E é justamente o erro que a maior parte dos terapeutas cometem quando vão para o mercado. Eles querem falar com o eu racional, criar justificativas sobre a importância de fazer um processo de terapia. Eles oferecem a terapia como se fosse uma bolsa, um sapato ou uma roupa, ou até ficam falando das características da terapia, ou seja, da sua linha de trabalho. E é nessa hora que não se cria o processo de desejo, porque a parte que está adoecida ou sentindo dor, que é a parte emocional, não foi tocada como uma informação para gerar assim um processo de decisão. E é o que eu sempre digo, eu preciso ser extremamente claro e transparente com você. Esse tipo de comunicação direta para a mente racional é extremamente chata para o seu cliente. Seu cliente ele não está preocupado em saber qual a linha de terapia que você segue, seja psicologia, psicanálise, seja hipnose, barra de axis, PNL, seja naturopatia. Ele não quer saber se vai levar 5, 10 atendimentos ou 1 ano ou 2 anos. Esse cliente se conecta com benefício, com destino final, com o que ele vai experimentar ao ter o efeito da sua terapia em sua vida. E foi exatamente o que aconteceu com a Elda, que ao se posicionar no mercado, criar atração, engajamento e conseguir falar com a mente emocional, conseguiu rapidamente transformar os potenciais clientes em pessoas desejosas por fazer o processo de transformação, dando a elas a alusão perfeita sobre o que elas viveriam no destino final e não falando sobre as ferramentas ou as características do seu produto, da sua linha de terapia. Tá fazendo sentido para você até aqui? Então anota mais esse insight. O cérebro emocional processa a informação 2 vezes mais rápida que o cérebro racional. Quando você consegue tocar essa parte na sua comunicação, através de uma história, você consegue criar um processo de decisão dentro da experiência com o seu cliente. E tudo isso não tem nada a ver com manipulação, mas tem a ver com um processo de comunicação eficiente. Todos nós tomamos nossas decisões através de estímulos psicológicos. E no método Awakener eu ensino mais de 30 gatilhos psicológicos. Hoje eu quero te ensinar alguns principais para você já colocar em prática e começar a ter resultado no seu consultório de terapia. Quero falar sobre o primeiro gatilho, o gatilho da escassez. E esse é um dos mais poderosos gatilhos de estímulo mental. A escassez ela é responsável, por exemplo, por diversas pessoas comprarem na Black Friday produtos que não precisam. E não é porque eles estão extremamente baratos, mas porque eles estão num prazo extremamente curto para tomada de decisão. É a mesma coisa que faz com que o ouro, o diamante, a turmalina sejam preciosas, raras e caras. É isso que faz com que a pessoa tome uma decisão
deixa o cérebro louco, ele precisa entender ali que um processo de urgência foi acionado. E é quando a pessoa então entende que o que é escasso tem um valor maior e precisa desse processo de tomada de decisão mais rápida. Legal, César, eu entendi. Agora, como eu aplico esse gatilho na minha linha de terapia? O que eu mais vejo são terapeutas que, quando recebem ali, passam pelo processo atração e engajamento e o cliente deseja marcar uma sessão, eles dizem: eu tenho manhã, tarde e noite todos os dias da semana. Naquela hora o cérebro associa abundância com uma falta de valor. Perceba você que parece até um certo desespero do terapeuta e o seu cliente inconscientemente vai tirar a percepção: nossa, mas a agenda está vazia, será mesmo que é tão bom assim? Você entende o que eu estou querendo te dizer? Escolha então o número de dias que você quer atender e o número de sessões que você vai atender naquele dia. Quando a pessoa te ligar, você vai perguntar: qual que é o melhor horário para você, manhã, tarde ou noite? A pessoa vai dizer: é à noite. Olha, à noite eu tenho vaga na quinta e na terça. Quinta-feira às 20 horas e na terça às 19 horas. Posso marcar para você que eu estou com 30% da minha agenda disponível. A pessoa naquela hora vai acionar o gatilho da percepção de escassez e ela vai ter uma urgência na tomada de decisão. E aí, como eu chego nesse número de 30%? Exatamente olhando qual é o preenchimento que eu tenho nas pressuposições que eu já escolhi, dos dias e horas que eu vou trabalhar, e eu apresento para a pessoa o percentual que ainda resta de espaço no atendimento, fazendo com que ela tome uma decisão mais rápida sobre fazer o agendamento da sua sessão. Mas César, e se minha agenda está completamente vazia, como que eu faço? É muito simples, você vai começar desenhando exatamente o que eu te falei, os dias e horários que você vai atender e vai direcionar o seu cliente: olha, de manhã eu tenho tal dia e tal dia, tal horário é bom para você? Você vai colocar o cliente para uma decisão específica, que é também um outro gatilho de percepção psicológica. E aí que fica um grande insight. Você é o terapeuta que está no início da carreira, que tem 1, 2 ou 3 atendimentos acontecendo, ou você é o terapeuta que tem 3 espaços disponíveis na sua agenda? Ficou a percepção? Você entende como ativar agora o gatilho da escassez depois de ter feito o processo de atração e engajamento no seu consultório de terapia? É aí que a mágica da escassez acontece. Você já gerou extremo valor para esse cliente, você conseguiu engajar com ele, ajudou ele na tomada de decisão. E eu ensino depois como você vai continuar construindo crescimento na sua agenda, respeitando a escassez, tendo integridade com o processo de trabalho que você escolheu e definiu ter na sua agenda dentro do consultório de terapia. O próximo gatilho psicológico é o gatilho da reciprocidade. Imagine você, todos os dias, aprendeu aqui o método de atração magnética, colocar conteúdos específicos que ajudem na dor de uma pessoa que vive de ansiedade noturna. 3 passos para você dormir melhor e construir qualidade de vida no dia seguinte. Descubra agora como ter o sono que você sempre sonhou. Enquanto um outro terapeuta todos os dias está postando na sua rede social: psicologia clínica, barra de Axis, agende uma sessão, olha, minha terapia pode te ajudar. Uma pessoa que está oferecendo e tentando vender terapia a todo tempo. Quando eu disse lá no começo que nunca mais você teria que vender terapia, é exatamente isso que eu estou te ensinando aqui nessa primeira aula da nossa série de vídeos. Quando você está lá entregando conteúdo de valor e de repente aquela pessoa começa a ter um processo de educação que é possível, que aquilo não é normal e que ela tem um caminho de melhora, você acha que ela vai decidir pelo terapeuta que ficou ali postando frases motivacionais ou falando da sua terapia, ou ela vai decidir com você, que aprendeu como entregar respostas e conteúdos de valor que ajudaram ela dia após dia a ter mais qualidade de vida e construir uma melhora? É aí que o gatilho da reciprocidade começa a funcionar. Você já deve ter ido a um mercado para buscar uma coisa específica. Quando você chegou lá, estava tendo uma degustação de determinado produto. Você experimentou o produto, logo, inconscientemente, você cria uma percepção maior de valor por aquela marca. Você coloca coisas no carrinho que você não estava ali ainda condicionado para comprar, porque aquela marca te entregou alguma coisa. Você já percebeu quando alguém faz algo por você, você normalmente diz obrigado? É como se você sentisse obrigação em retribuir aquilo que você está recebendo. Como eu então consigo colocar reciprocidade dentro do meu processo para conseguir construir a percepção de que vale fazer terapia comigo, César? Você pode, no final de uma sessão, num processo estratégico, colocar um presente para o seu cliente. Naquela primeira sessão, que eu chamo de sessão matadora, imagine se você entrega para ele um livro que você tem escrito ou um livro que tem a ver com o tema que ele veio buscar resolver dentro da experiência que você oferece. Ou até um áudio, um caderno de atividades, não importa, alguma coisa que combine com a linha de trabalho que você decidiu fazer. O ponto aqui é que você está entregando algo de coração para essa pessoa, que vai muito além do esperado. E é nessa hora que o gatilho da reciprocidade aumenta e essa pessoa cria na sua percepção mental maior valor sobre o que você está oferecendo. O mesmo processo acontece também na hora da atração.
É a reciprocidade ali agindo. Lembra quando eu disse sobre o paradoxo da entrega? Quanto mais eu entregava gratuitamente, mais clientes eu tinha buscando passar por um processo de transformação dentro do meu consultório. Eu tenho certeza que você acredita no processo de transformação que você pode oferecer. E se a resposta for sim, você não só deve, como você pode e merece ter esse relacionamento profundo, conseguir informar e educar o cliente sobre a experiência que ele vai ter com você. E a melhor forma que você pode fazer isso é usando toda essa estrutura que eu te ensinei até aqui, para que ele perceba e crie uma experiência através das ferramentas que você vai utilizar no processo de transformação no seu consultório de terapia. Agora que você entendeu de verdade o que você precisa fazer para que o seu cliente ou o seu futuro cliente crie um processo de interesse e entenda o que ele vai viver num processo de terapia com você, agora que você entendeu tudo o que você precisa para criar um processo de atração e ajudar o seu futuro cliente a se conectar com você, eu quero que você deixe aqui o seu comentário, sua dúvida, porque eu vou ler pessoalmente e escrever o que você precisa ouvir para ajudar você a prosperar vivendo da sua missão. Quer mais conteúdos? Lá no YouTube, Viver de Terapia, no Instagram e também no nosso canal, @Viver de Terapia, no Telegram, eu passo sacadas e insights diários. E tem um PDF aqui com passo a passo do que eu te passei hoje para que você já coloque em prática. E no próximo vídeo dessa série, que eu libero quarta-feira, 8 horas da manhã, eu vou te ensinar quais são os 3 maiores erros que impedem qualquer terapeuta de prosperar vivendo da sua missão. Mas eu não vou te falar só quais são esses erros, eu vou te passar um passo a passo para que você construa, saindo do zero, ou alavanque as suas vendas de uma forma que você nunca imaginou, aumentando o fechamento de clientes dentro do seu consultório de terapia. Espero você quarta-feira, 8 horas da manhã, baixe o seu PDF, vá lá na rede social para que de fato, depois dessa semana, você prospere vivendo de terapia.